O médico Luiz Maurício Weck será homenageado pela Comissão de Assuntos Políticos das Entidades Médicas. Falecido no dia 10 de julho, Luque era um dos representantes da Associação Médica Brasileira na comissão e atuou em defesa da medicina, da qualidade da educação médica e do aperfeiçoamento da assistência à população. O próximo boletim da CAP destacará o trabalho desenvolvido por ele em prol do médico brasileiro. Dr. Luque, representante da MB na CAP, desde o início, a comissão achou por bem fazer uma retrospectiva de todo o trabalho que ele fez junto a esta comissão, que foi de uma grande importância pela seriedade, pela dedicação que ele abraçava todos esses projetos, né, de defesa da categoria médica. A Comissão de Assunto Político do Conselho Federal de Medicina, na reunião de hoje, no dia 1º de agosto, decidiu que iria homenagear o companheiro Luque em função dos relevantes serviços que ele prestou à categoria médica e particularmente ao intenso trabalho que ele desempenhou junto à Comissão de Assunto Político das 3 entidades médicas. Nesse sentido, o próximo boletim da CAP será voltado para uma homenagem a esse trabalho eficiente e do grande colega Luque às entidades médicas. Com o fim do recesso parlamentar, os representantes da CAP também retomaram o fôlego para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos no Congresso Nacional. Definiram os projetos de lei de interesse da categoria médica que serão prioridades no próximo semestre. O projeto de lei do Senado 138 de 2012, do senador Paulo Davim, que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras, também deve ser analisado pelo Senado ainda este ano. Eu diria que entre as propostas que provavelmente vão estar em evidência no semestre em relação à medicina é a questão da proficiência. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, recentemente, essa semana agora, editou uma resolução criando a obrigatoriedade dos exames aos egressos de medicina. Isso tem, lógico, levantado muitas discussões no seio das entidades médicas. E no Congresso Nacional não vai ser diferente. Nós temos no Senado 2 propostas tramitando nesse sentido e acredito que nesse segundo semestre, em função das eleições municipais, o Parlamento vai ter um período de deliberações mais curtos, mais curto em função das eleições que se estendem até outubro. Por isso, dentro da experiência da gente nesse contexto do Parlamento e do Senado Federal, acreditamos que essas propostas vão se estender, essas discussões, até o semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Outro ponto que foi debatido foi a proposta de emenda à Constituição 122 de 2011, que, se aprovada, permitirá que os profissionais de saúde das Forças Armadas possam acumular funções, a exemplo dos demais servidores civis. A comissão vai emitir um parecer sobre o assunto. A PEC 122 ela não foi analisada explicitamente pela CAP anteriormente. Apenas nós recebemos uma demanda de um médico questionando exatamente a participação e a posição da CAP a respeito. O que existe, de fato, é uma determinação da Constituição Federal de 1988 que dizia que era o médico, tão somente o médico e o professor, tinham condições de acúmulo de cargos e salários, de uma mesma fonte, ou emprego público, ou seja, federal. Isso de 1988. Posteriormente, em 2001, houve uma emenda à Constituição, onde foi acrescido. Anteriormente houve uma de 98 que modificou algumas coisas para os professores. Posteriormente houve uma de 2001, e que falava sobre os médicos, retirava médico especificamente e colocava com os profissionais de saúde. Então isso abrangia toda uma entidade que trabalhava com saúde, não especificamente o médico. Antes de existir a Constituição, os militares tinham uma concessão dos ministérios para trabalhar fora. Seja em consultórios, seja em empresas públicas, eles poderiam trabalhar. Era uma concessão que os militares favoreciam para evitar o esvaziamento de médicos
fileiras militares. E isso aí foi até chegar à Constituição. A Constituição possibilitou que o médico tivesse isso e foi envolvido também os médicos militares. O que vai dizer agora, o que me coube, foi fazer uma avaliação dessa PEC confrontando o que já existe, para que a gente, às vezes, possa apoiá-la ou então fazer alguma restrição, porque quando aparece alguma PEC, alguma modificação ou emenda a uma Constituição, se não prestar atenção, tem alguma pegadinha que sempre traz prejuízo para a nossa classe, e principalmente se for especificamente voltada para militares. A CAP também se pronunciou em relação à permissão de que professores não médicos ministrem aulas nos cursos de medicina. A CAP trata isso com muito bom senso. A ideia da comissão, a posição da comissão é de que existem disciplinas, particularmente no ciclo básico dos cursos de medicina, em que o conhecimento dos conteúdos ministrados são partilhados com outros profissionais da área da saúde e até por profissionais de fora da área da saúde, como é o caso da sociologia, por exemplo, disciplina que integra cursos de medicina em algumas universidades do país. Por outro lado, a comissão entende que é recomendável que estes professores sejam médicos, mas não exclusivamente, respeitando a competência das demais categorias de também poderem ministrar esses cursos. Por outro lado, já no ciclo profissional, quando você tem disciplinas que tratam de clínicas médicas, neste caso, aí sim, os professores têm que ser obrigatoriamente médicos, porque os conteúdos são relacionados a atos privativos do médico e, portanto, um conhecimento específico da categoria. A Comissão de Assuntos Políticos das Entidades Médicas é formada por representantes do Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional dos Médicos e Associação Médica Brasileira.